Você sabe quais são as táticas de batalhas utilizadas pelo lobby trans? Será verdade que as lésbicas estão à beira da extinção? Você já se protegeu da pandemia trans? Será que já estamos vivendo sob o império transexual? Olá pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre pânico antitrans. Dependendo do tipo de conteúdo que você consome no dia a dia, ou você já ouviu falar desse termo, ou provavelmente já ouviu alguma notícia relacionada a ele. E para isso a gente vai começar vendo o que é pânico moral, né? Porque está ligado, e em seguida o que é o pânico antitrans. Esse conceito foi primeiramente trabalhado pelo Stanley Cohen na década de 70 no seu livro Folk Devils and Moral Panics, onde ele diz que as sociedades de tempos em tempos estão sujeitas a episódios de pânicos morais, especialmente em períodos de crise. E aí ele é aplicado quando? Uma condição, episódio, pessoa ou grupo de pessoas emerge para ser definido como uma ameaça aos valores e interesses sociais. O Cohen chama de folk devils ou bodes expiatórios essa pessoa ou grupos de pessoas que são culpadas por problemas sociais. É como se elas fossem a encarnação do mal. Existe o nós e existe o outro, que é esse problema, esse desviante, que é o culpado responsável pela degradação moral e social e que precisa ser combatido. Como vocês podem imaginar, esse outro frequentemente são grupos que estão mais vulneráveis socialmente. Este enquadramento social do pânico explica que os folk devils identificados sejam frequentemente os jovens das classes desfavorecidas, figuras que não só assumem muitas vezes comportamentos problemáticos e se situam numa posição de vulnerabilidade, mas que simbolicamente, pela sua idade e comportamento, representam a crise e o confronto com os valores tradicionais. A ideologia de gênero é um exemplo de pânico moral. Eu tenho um vídeo aqui no canal já falando sobre ideologia de gênero, então caso você queira entender melhor o que ela é, como ela surgiu, o que está por trás dela, é só você dar uma olhada no vídeo. Mas basicamente o que tem acontecido é, no decorrer das últimas décadas tem acontecido um movimento antigênero, né, por parte da igreja e de políticos conservadores, que tem não só distorcido os fatos a respeito das mensagens e pautas feministas, como também tem criado falsos alardes para assustar a população. É tipo, os ideólogos de gênero querem destruir a família, a linguagem e as nossas crianças. Quem não se lembra da vinda da Judith Butler no Brasil em 2017, que foi recebida sob protestos? You guys are evil. Those ladies here want to make it official. The pedophile. They're pedophile. Yes. You get out of here. Get out. You're in my country. You're not welcome here. You're not welcome. You're not welcome. Got your hand. Idiota, assassina, medíocre, assassina, vai pra sua terra. Vai lá pros quintos dos infernos. Não é bem-vinda não. Assassina de criança. Não é bem-vinda não. A senhora está de parabéns. A senhora está de parabéns. A senhora está de parabéns. Parabéns mesmo. Ótimo, fora. Contra a ideologia de gênero. Você não é bem-vindo Fora aqui. do Brasil mesmo, fora. Você não é bem-vindo aqui. Assassina de criança. Assassina. Transgressora. Apoia o aborto. Está Assassina, vergonhosa. Contra Israel. Vergonhosa, né? Fora do Brasil. Nossa, que coincidência ver você aqui. Na cara, viu? É mesmo, nossa, nervoso. Porca! Sua mulher porca! Destruidora de criança! Destruidora da família! Viu? Numa matéria da época, eles contam que foi assim. Um grupo de manifestantes formados por jovens, adultos e senhores se aglomerou em frente ao Sesc Pompeia desde as 8h30. Eles esbravejavam palavras de ordem e recados irados,
amplificados por uma caixa de som improvisada sobre um carro estacionado na calçada. Para os comunistas, os fascistas, as feministas, tenho um recado para vocês. A revolução familiar começou. Ouvia-se. Os manifestantes transformaram a figura da filósofa em uma boneca de bruxa feita de sacos de lixo, roupas velhas e um sutiã rosa. Sob o chapéu negro pontudo foi colada uma imagem do rosto de Judite. Menos bruxas e mais príncipes e princesas, diziam alguns cartazes empunhados. Menos bruxas e mais príncipes e princesas. Então, falando a grosso modo, o pânico moral é quando a gente tem uma história que pode surgir tanto espontaneamente quanto intencionalmente acerca de uma pessoa ou grupo e que apavora uma população uma vez que ela é entendida como uma ameaça à moral e à sociedade. Em julho de 2022 saiu uma reportagem da agência Diadorim, onde eles verificaram que nos últimos 3 anos, desde 2019, os deputados apresentaram mais de 120 projetos de lei contra direitos LGBTI+. E aí a Diadorim também identificou 4 temas principais, que são eles: a proibição do uso da linguagem neutra, a proibição dos banheiros multigêneros, a proibição da veiculação de publicidade que promova a diversidade LGBT, a proibição de participação de atletas trans em competições esportivas. E aí o Thiago Coatti, que é um doutor em ciência política que eles consultaram, disse que a aprovação não é necessariamente a prioridade desses parlamentares. Interessa que você apresentou e levou o debate para a Assembleia, fez algumas falas lá no plenário, filmou e jogou na sua rede social. Interessa pouco a aprovação em si, porque o efeito simbólico disso é muito mais importante. Prestem atenção quando ele diz que o efeito simbólico disso é muito mais importante. E aí eles também conversaram com um antropólogo chamado Lucas Bulgarelli. Trata-se de um consórcio de grupos, denominações religiosas e políticas que, por meio do combate aos direitos LGBTI+, têm buscado resultados políticos, tanto no sentido da destituição desses direitos, mas também no sentido político-eleitoral. Não se trata simplesmente de uma disputa de versões de mundo, mas de um projeto de poder. Então o que a gente tem tido são ataques frequentes aos direitos LGBTI+. A LGBTfobia tem alimentado mais LGBTfobia. Mas reparem também como a maioria desses projetos estão intrinsecamente ligados à população trans. 59 de 122 são só para a proibição da linguagem neutra. Todos eles afetam a comunidade trans, mas mais da metade é só sobre a gente. A comunidade trans, talvez pela maior visibilidade, conquistas de direitos nesses últimos anos, parece estar sendo o bode expiatório preferido da vez. O desconhecimento e a ignorância que as pessoas têm contra nós está sendo usado para um projeto maior de poder. Esse termo, o pânico antitrans, foi usado em uma postagem da Antra, onde elas estão falando justamente, sobre o pânico moral e o uso dos banheiros. E esse uso faz muito sentido, porque o que a gente tem visto nos últimos anos é uma movimentação contra a população trans e que compartilha muitas características dos pânicos morais. É como se eles estivessem tentando construir um pânico antitrans. E aí basta a gente observar na mídia. O que a gente tem tido? Nós temos pessoas falando que as lésbicas vão entrar em extinção com o avanço do transgenerismo, ou que a presença de mulheres trans vai destruir o esporte feminino, que existem táticas de batalha utilizadas pelo lobby trans, que existe uma pandemia trans acontecendo, ou uma seita que está ganhando uma guerra, que a gente vive sob o império transexual, ou que o pronome neutro vai entrar na sua casa e vai destruir a sua família. Parece piada, mas é sério, e o sensacionalismo e exagero são de propósito. Essas escolhas de palavras, essas formulações de frases buscam gerar medo nas pessoas, inseguranças, buscam transformar pessoas trans em ameaças. Recentemente saiu uma pesquisa que estima que 1,9% da população brasileira seja trans, o que vai de encontro com a média mundial. Então vejam bem,
A população trans não tem número suficiente para estabelecer qualquer coisa que seja. E aí eu lembro que eu tava falando sobre algo parecido e uma pessoa comentou assim: ah, mas não é sobre números, né? A gente tem 1 milhão apenas de bilionários, mas eles dominam o mundo. E assim, eu me sinto um pouco patético de ter que explicar isso, mas a gente não tá falando de bilionários, né? Muito pelo contrário, a gente tá falando de um dos grupos sociais mais estigmatizados, onde menos de 5% tem carteira assinada, né? Tá no trabalho formal, e menos de 1% está nas universidades. Nós não temos relevância social nem poder para que alguém afirme que a gente está dominando o mundo ou que a gente seja uma ameaça real à população, né? E aí eu te pergunto, a população trans tem algum poder estrutural? Existe uma desproporcionalidade em termos de ameaça. Estão construindo, ou para ser mais preciso, estão reforçando a ideia de que nós somos pessoas perigosas, né? Que somos pessoas más e depravadas e que vamos destruir a moral, a família e tudo que eles mais amam e prezam. E isso tem sido usado de diversas formas, para capitalizar, para atrair audiência, mas sobretudo tem sido usado como uma ferramenta dos políticos, né, que se aproveitam da ignorância das pessoas para causar um terror contra nós, enquanto eles próprios usam para criar um projeto de poder que beneficia apenas eles. Apoia-se. Esse vídeo foi trazido a vocês graças às pessoas que me apoiam no Apoia-se. Caso apreciem meu trabalho e possam contribuir, saibam mais no link da descrição. Por hoje é isso, pessoal. Encorajo vocês a lerem e a se informarem mais sobre esse assunto, porque ele está mais atual do que nunca. Também tomem cuidado com o que vocês leem e quais fontes vocês usam, tá bom? É isso, muito obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.